aqui. Mas agora vamos falar de uma vitória que foi importantíssima. E eu disse aqui ao microfone da Itatiaia, ontem inclusive, participando do Itatiaia Agora, que a Chapecoense, ela me surpreendeu no Campeonato Brasileiro da Série B. Por quê? Chapecoense passa por um momento muito complicado. A Chapecoense caiu para a Série B do Brasileiro, aí teve problemas de mudança de diretoria, tem ainda aquela situação toda envolvendo a tragédia da Chape. Então, acreditava numa Chapecoense com o time ainda sendo remontado para poder brigar por ali. E a Chape fazendo um campeonato muito legal. E o Cruzeiro foi para enfrentar um adversário que estava bem e venceu como diria um amigo meu lá de Manhuaçu, com autoridade. Com autoridade, o Cruzeiro ganhou a partida de ontem. Aproveitando aqui, o Carlos Xavier tá em Cerro. Cidade linda, Cerro, um abraço pessoal. O Rony Bispo em Nova Serrana também, obrigado pela sua participação. A Valdete Dias em Timóteo, no Vale do Aço. Timóteo, que é a terra do nosso Márcio Rezende Freitas, o nosso comentarista de arbitragem. Obrigado pela participação, viu? Mas falava sobre a vitória do Cruzeiro ontem, vitória importantíssima, uma vitória em que o Cruzeiro está no G4 do Campeonato Brasileiro. Há quanto tempo, né, a gente não falava, o Cruzeiro está no G4 do Campeonato Brasileiro, gente. Nunca falamos nesse caso da Série B. Exatamente, só na Série A. Exatamente. Na Série B a gente não falou. Então, importantíssima essa vitória. E vou trazer o Paulo Pesolano. Mas antes disso, deixa eu registrar aqui. O Nestor Araújo, ele é de Inimutável, em Minas Gerais, mas mora em Cristalina, no interior de Goiás. O Marcelo Lima está em Pirapora, é torcedor do Cruzeiro. O Antônio Santos, em Governador Valadares. Um abraço pessoal da Rádio Por um Mundo Melhor, que faz parte do nosso Itasat. Então mande também aqui o Marcial Cardoso, bairro Santa Mônica. O Davi Bertolo, que é outro, tá lá em Governador Valadares. Obrigado pela participação. O Reiler Bueno em Itaúna. Mas o Paulo Pesolano, ele falou um negócio ontem que me chamou muita atenção. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, mas vamos ouvi-lo aqui. Para ele, foi o melhor jogo do Cruzeiro nesta temporada. Fue uno de los mayores jogos de nós, sin dúvida, porque tuvimos paciencia hasta lo último, lo que falei con los jugadores. Tuvimos paciencia para seguir buscando el buraco dentro del campo, para seguir buscando esos espacios dentro del campo, y esa paciencia es virar la bola como la viraron constantemente. Y ahí llegó gol, en el minuto 37 del segundo tiempo, 38, y el segundo gol ahora. ¿Por qué? Por la paciencia que tuvieron los jugadores dentro del campo, siempre virando a bola, teniendo esa paciencia para buscar los espacios, para el que el juego de nós es muy importante. Entonces, estamos muy bien, terminó muy bien el equipo, así que estar muy tranquilo, descansar y ya voltar para estar al 100%, que tenemos otra final el próximo fin de semana contra Grêmio, um jogo muito difícil, mas sabemos que se nós fazemos as coisas bem, estamos perto de ganhar também. Aí o Paulo Pesolano falando, para ele foi o melhor jogo do Cruzeiro na temporada. Vou te perguntar já sobre isso, Nath. Deixa eu só registrar aqui, o Jomar assista em Aracruz, no Espírito Santo, terra boa, pertinho ali da divisa. Celulose. Hein? Celulose. Eu ia falar que a terra perto de Manhuaçu, você passa Manhuaçu para chegar lá, para com isso. O Olímpio tá no Rio de Janeiro, também curtindo a Itatiaia, o nosso programa. O Ângelo Daniel está no município de Gouveia. Um abraço para ele também. Obrigado pela participação. O Lúcio está em Ponte Nova. Você conhece? Claro que eu conheço Ponte Nova. Nossa mãe, Ponte Nova é ao lado da minha querida Viçosa, né? É do nosso Domingo Sábado. Domingo Sábado Baião, exatamente. Viçosa, tem ali Viçosa, Ponte Nova, Ervalha, conheço aquela região toda ali. Mas, Nath, você concorda com o Pesolano que foi o melhor jogo do Cruzeiro na temporada? Acho que foi sim, Romano, porque ontem foi um jogo em que o Cruzeiro teve segurança defensiva, que é algo que vinha faltando, principalmente quando o adversário tentava muitos contra-ataques. Então foi um Cruzeiro mais seguro lá atrás. Um Cruzeiro que teve um volume muito grande de jogo, criou muitas oportunidades. Se tivesse tido um pouquinho mais de capricho lá na frente, poderia ter conseguido uma vitória até com menos sofrimento. Quem sabe ter aberto o placar mais cedo, quem sabe ter feito um placar até mais elástico. Mas eu acho que por causa desses dois fatores, a segurança lá atrás, eu acho que passa muito também por essa mudança tática que ele fez.
e o fato de ter sido um time que criou muito, porque, por exemplo, contra o Brusque, estava lá no Mineirão, eu e Léo Figueiredo, era um time que fez 1-0 na oportunidade que teve com o Edu, que é o cara que está ali para isso, mas não foi um Cruzeiro com um grande volume de jogo. Um jogo muito truncado, um jogo de pouca criação no meio, um jogo de pouca efetividade das principais peças do Cruzeiro. Rodolfo estreou naquela oportunidade, fez um bom jogo, mas ainda longe de ser aquele Cruzeiro que estava, vamos dizer assim, sufocando o adversário, amassando o adversário. Ontem o Cruzeiro conseguiu ser este Cruzeiro, criou muito, poderia ter feito até mais gols e ainda teve segurança lá atrás. Então, acho que por isso pode-se dizer que foi o melhor jogo do Cruzeiro na temporada. E eu acho que tem um outro fator, Romano e amigos, que engrandece, vamos dizer assim, essa vitória do Cruzeiro, é o fato de que ela foi uma grande vitória na competição certa contra um adversário difícil, um adversário direto na briga pelo acesso, porque quando o Cruzeiro fazia até bons jogos no Campeonato Mineiro, a gente sempre chamava a atenção, né? Olha, excelente partida, tá no caminho certo, destaque para isso, destaque para aquilo, mas ainda é o Campeonato Mineiro. O nível na Série B vai aumentar, o nível de dificuldade vai crescer. Então agora ele fez uma grande partida contra um dos seus principais adversários, uma partida, um resultado que o colocou no G4, que é o seu objetivo. Então acho que isso também engrandece o resultado de ontem. Uma vitória consistente, né? Como diria a grande pensadora Glória Pires, eu não sou capaz de opinar. É porque ontem eu estava trabalhando... Não, mas em termos gerais é vitória. Eu não vou falar do jogo, sim, porque eu assisti só a reta final, é muito pouco, né, para avaliar. Por isso que eu rolei a bola, grande resultado. Mas o resultado, eu falei mais cedo no Bastidores, eu acho que foi a maior vitória do Cruzeiro nos últimos 3 anos. E eu expliquei por quê. Porque é a vitória que deixa o Cruzeiro matematicamente no G4 pela primeira vez. Em 3 anos. Em 3 anos, porque as vitórias da reta final da série A em 2019 de nada serviram, porque o Cruzeiro caiu. Na Copa do Brasil, nada serviram, porque o Cruzeiro não avançou. Na Série B, o Cruzeiro não passou da 10ª colocação. Ontem contra a Chape, não. O Cruzeiro venceu e matematicamente figura entre os 4 primeiros. Então foi muito importante. Foi uma vitória simbólica. Pela primeira vez o Cruzeiro matematicamente está numa rodada, independentemente dos outros resultados, da sequência da rodada, o Cruzeiro está no G4. Então foi uma vitória muito, muito grande. Eu só acho que não foi contra um adversário direto. Eu acho que a Chape não briga pelo acesso, assim como o Santos está no G4 hoje da Série A e não vai brigar pelo acesso. Eu acho que a Chape tem um início bom. Pelo título, né? Pelo acesso, sair da Série A pra onde? O acesso da Libertadores. O Santos não briga. Mas a Série B tem uma surpresa. Eu não colocaria a Chape no início também, não. A gente até fez uma live no YouTube antes da rodada começar. Eu falei, a Chape não tem time pra brigar, é meio de tabela, mas pelo que tem mostrado, ano passado, eu acho que tem chance sim. O Brusque liderou a Série B, depois brigou pra não cair. O Santos estava liderando a Série A e não tem condição de brigar pelo título, por um G4. Acho que é muito de momento da competição, o que não tira o brilho da vitória. E aí é momento. Aí eu concordo. Eu acho que a Chape não briga pelo acesso, mas ela vive o seu melhor momento na competição. Sim. Eu acho que ela não vai viver um momento tão bom como nesse início. E o Cruzeiro foi lá e venceu um time que está vivendo o seu melhor momento, que dali a pouco vai cair. Pode começar a cair até agora com essa derrota. Mas quando o Cruzeiro entrou em campo, era a Chape que estava na liderança e jogando bem. Apesar de eu achar que não vai dar sequência. Então, é uma vitória muito grande. Por isso, a vibração do torcedor e fazer de novo o elogio que eu fiz ao Enio Lima. A emoção que o Enio passou quando o jogo terminou, eu acho que foi exatamente o sentimento do torcedor vendo essa vitória e fincando a bandeira do Cruzeiro ali no G4 pela primeira vez na disputa da Série B. Eu nem vou falar do Enio Lima não, porque eu tive um casamento com ele de 10 anos, né? 10 anos cobrindo a América, viajando. Por sua culpa acabou o casamento. E o Enio... Você pediu o divórcio, Romulo. O Enio eu nem chamo de amigo, eu chamo de irmão. Foram 10 anos de convivência. Achei que era esposa, porque foi casamento. Deixa eu fazer um registro aqui, João, quero a sua opinião também. Só fazer um registro, o Ricardo Galvão tá aqui. Ô, Romano, pede um recapeamento ali na 262 Manhuaçu, que tá horrorosa. Tá mesmo, fui levar minha mãe há cerca de um mês atrás. Misericórdia. Ô, Denite, dá um jeitinho aí, meu filho. Tem aqui Ribeirão Preto também participando conosco. Obrigado pela participação. Rapaziada tá participando. Deixa a sua cidade aí que a gente vai registrando. João, qual o peso de uma vitória dessa do Cruzeiro? Não só em termos de G4,
mas em termos principalmente de tirar pontos fora de casa de uma equipe que estava liderando a competição. Eu concordo com o Edu, acho que é uma vitória de um simbolismo extraordinário para o Cruzeiro. É para dar moral, para dar entusiasmo, para poder acreditar. Eu acho que tem muita coisa a ser destacada nesse momento do Cruzeiro. Primeira coisa a ser destacada, o Cruzeiro está arrumando a casa. Deixou de ser a casa da mãe Joana, como foi em alguns momentos, com gestões tenebrosas que passaram até outro dia no Cruzeiro. Até outro dia. Vale lembrar que o Cruzeiro ficou 2 anos na Série B sem conseguir em nenhum momento ficar entre os 10 primeiros. O Ronaldo com um trabalho sério, pé no chão, salário em dia, cumprindo as contas, com coragem, porque o Ronaldo foi muito macho, foi muito corajoso de assumir o Cruzeiro com as dificuldades que o Cruzeiro tinha. Você quer um exemplo de gestão e que está no nosso YouTube, para quem quiser ir lá e puxar? A entrevista do Léo ao Guilherme Pio e ao Pansieri lá na Arena Condá falando sobre a gestão do Cruzeiro. É assustador o que o Léo fala, o que o Léo traz ali, né? Mas é verdadeiro, é realidade que o Léo traz e era o jeito que o Cruzeiro era tocado até outro dia. Olha, o Romano, o cara para conduzir um projeto de sucesso, ele tem que ter coragem. O Ronaldo foi muito corajoso. Vocês lembram qual foi o primeiro ato do Ronaldo ao assumir o Cruzeiro? Dispensar o Fábio. O mundo caiu na cabeça do Ronaldo. O mundo desabou na cabeça do Ronaldo. Só que ou ele fazia aquilo ali, ou ele continuaria com o Cruzeiro no mesmo caminho que o Cruzeiro estava. Ele dispensou o Alexandre Matos, dispensou o Luxemburgo e dispensou o Fábio, gente. Não estou dizendo que nenhum dos três não tenham grandes serviços prestados ao Cruzeiro, não tenham colaborações, não mereçam respeito, todos os três merecem. O Luxemburgo é um técnico campeão no Cruzeiro e ajudou muito o Cruzeiro num momento difícil. O Alexandre Matos foi um cara vencedor no Cruzeiro e o Fábio, não precisamos nem falar do que ele significa. Mas o que o Ronaldo disse ali foi o seguinte, olha, se eu continuar com essas 3 peças fora do meu orçamento, eu não vou conseguir fazer uma mudança profunda no Cruzeiro. Eu não vou conseguir fazer uma transformação no Cruzeiro. E o que ele precisa, e o que o Cruzeiro precisa, é de uma transformação. Ele trouxe um técnico jovem, com fome de vencer. Eu tô ficando fã desse Pesolano, porque esse cara tá conseguindo fazer um bom trabalho. O time dele tem cara. Muito bom treinador. O time dele tem jeito de jogar. O time dele tem apresentação tática em campo. Padrão. Padrão. É o melhor time do mundo? Não é, porque ele não tem à sua disposição um grande elenco. Agora, é um time que você enxerga o Cruzeiro jogando, você sabe mais ou menos como é que vai jogar. Quando a gente faz esses elogios, são na realidade do Cruzeiro, né? Claro. A pessoa precisa entender isso. Mas a gente tem que entender, e eu acho que o torcedor do Cruzeirense entende isso claramente, que a realidade mudou. O Cruzeiro passou 2 anos brigando para não cair para a Série C. Hoje o Cruzeiro começa a brigar, mas acredito que pode seguir assim, começa a brigar para subir para a Série A. Isso é um baita de um alento para o torcedor, gente. O torcedor do Cruzeiro tá merecendo isso, tá precisando disso. Sabe, quando você... Imagina que você tem um parente muito querido, e todos nós passamos por isso na vida, e que aí você vai tendo uma série de notícias ruins, tá internado, não teve um dia bom, aí precisou passar por uma cirurgia, por um outro tratamento, e a coisa não vai fluindo, você começa a ficar desesperado, você começa a ficar assustado, aí de repente vem o médico e fala o seguinte, a febre diminuiu. Olha só, parou o sangramento. Olha, tiramos o oxigênio. Vai sair da CTI, vai pro apartamento, vai ter alta, até que chega o dia de você fazer uma festa em casa para receber a pessoa. E essa festa tá preparada pro Cruzeiro na Série A. Mas o Cruzeiro já começou o processo, né? Já fez um tratamento ali para tirar vírus e bactérias que estavam infestando o clube há algum tempo, né? E agora tá no tratamento. Daqui a pouquinho vai tomar alta e vai voltar para casa. Então, significa muito, vale muito o que o Cruzeiro conseguiu nesse início de Série B, o que conseguiu nesse ano, voltou a disputar a final de Campeonato Mineiro, jogou bem contra o melhor time do Brasil nos 2 jogos, saiu aplaudido de campo pela torcida. Isso tudo vale muito, gente. Vamos lembrar dos últimos 2 anos o que o Cruzeiro passou. Então, eu tô otimista, eu tô feliz de ver o que está acontecendo no Cruzeiro e tomara que a gente veja o Cruzeiro seguir nesse rumo e seguir nessa trilha. Eu espero que seja um caminho sem volta pro Cruzeiro. Ô, Romano,
o João e o Panzi falavam sobre essa questão do trabalho do Pesolano. Tem uma coisa no Pesolano que me agrada muito, que eu acho que precisa ser elogiada, que é o fato de que o Cruzeiro hoje me parece um time com alternativas. E isso é totalmente mérito do treinador, e acho até que uma das características, quando eu vou analisar o trabalho de um técnico de futebol, uma das coisas que mais me agrada, me chama a atenção no trabalho que eu estou ali analisando é justamente isso. A capacidade do cara de criar alternativas para o time que ele tem. E quando eu falo de alternativas, não é necessariamente você fazer uma contratação, às vezes não é uma mudança de peças, às vezes é uma mudança de esquema, às vezes é a recuperação de um jogador. E eu acho que neste sentido, o Pesolano tem feito um trabalho muito legal no Cruzeiro de criar alternativas. Ele percebeu que o time dele, o Panzi tocou nesse assunto aqui umas 50 vezes, ele percebeu que o time dele atacava com muita gente, defendia com pouco, o time dele sofria muitos contra-ataques. O time dele não tem grandes atacantes, mas ele tem jogadores que podem fazer mais de uma função, que podem trabalhar como alas. Ainda perdeu o Vitor Roque, que era um dos melhores. Ele entendeu que ele não tinha 2 pontas brilhantes, mas que ele tem um Rafael Silva, que é um lateral esquerdo, mas que consegue fazer uma função ali de um ala, de apoiar mais, de criar uma jogada de linha de fundo. Ele entendeu que ele precisava de um zagueiro mais rápido para tomar menos contra-ataques, mas que ele também não queria abrir mão da técnica, da polidez, da liderança do Brock. Então ele colocou um esquema com 3 zagueiros. Hoje é um Cruzeiro mais protegido lá atrás. Ele colocou o Oliveira jogando centralizado, tem a qualidade para sair jogando, que é uma característica importante, e ele falou isso ontem na coletiva. Independentemente se eu vou jogar com uma linha de 3 ou uma linha de 4, o Cruzeiro não vai, ou pelo menos vai tentar durante os jogos, não abrir mão do seu estilo de jogo que eu estou implantando. E eu acho isso uma das coisas mais legais que ele tem feito. Ele criou um DNA, ele sabe como o Cruzeiro quer jogar, mas ele tem criado alternativas para a realidade do time. Eu acho que isso é muito louvável. O sistema com 3 zagueiros que o Pesolano colocou nos 2 últimos jogos, eu acho que ele impacta muito mais na parte defensiva do que na ofensiva. Porque a construção do Cruzeiro, quando não tinha os 3 zagueiros, quando jogava com uma linha de 4, era uma construção que iniciava com 3. Às vezes com 3 mais 1, o terceiro era geralmente o William Oliveira, os 2 zagueiros pelos lados, o William Oliveira pelo centro, fazendo essa saída com 3, às vezes com 1 à frente, ou muitas das vezes com 2. E geralmente esse segundo que fazia era o Rômulo. Então você fazia saída com 3, o seu volante virava um terceiro zagueiro e o seu lateral direito ia para o papel de um segundo volante no início da construção. E o adversário, quando percebia isso, jogava do lado direito do Cruzeiro. E muitas vezes o Rômulo chegava atrasado, não por culpa do Rômulo, mas por culpa do esquema, da função tática dele em determinado momento do jogo. O Pesolano, o que ele faz? Quando ele coloca 3 zagueiros, ele não mexe na estrutura do Cruzeiro quando tem a bola. O Cruzeiro continua fazendo a saída com 3 jogadores, só que ao invés do William Oliveira se juntar aos 2 zagueiros, ele vai à frente, porque o Cruzeiro já tem um terceiro zagueiro. Ele abre 2 zagueiros, fica um central, o William Oliveira às vezes à frente, ou então às vezes um outro volante se aproxima, o Neto Moura, do William Oliveira. Então você não precisa mais pegar um lateral para fazer esse segundo jogador na saída. Então você tem 2 alas. E aí o cara que está jogando como ala, ele vai sofrer menos porque já tem a cobertura de 3 zagueiros e de 2 volantes. A bola espirra menos agora lá atrás. Muito menos. Então o ala ele pode atacar mais, sem se preocupar tanto. É claro que ele tem que retornar. O Cruzeiro, quando não tem a bola e está com a defesa postada, é uma linha de 5. Mas ele não vai subir com medo, né? Sem medo. Então, a estrutura tática, ela muda muito mais na hora de defender e para melhor do que para atacar. E ele ainda fez mais uma correção, porque contra o Londrina, ele mudou o sistema, colocou 3 zagueiros, mas não teve tempo para treinar. E Gol do teve Corinthians. Um problema. E gol do Corinthians? Gol do Corinthians. Fortaleza estava jogando bem melhor. Não que eu seja corintiano, mas foi boa notícia pra mim, porque o dinheirinho vai entrando. Cara, Faltou só ser do Roger Guedes, que aí o dinheirinho ia entrar também. Voltando ao raciocínio, contra o Londrina ele não teve tempo de treinar, Romano. E aí alguns defeitos apareceram, principalmente do lado esquerdo com o Rafael Santos, não por culpa do Rafael Santos, porque não tinha ninguém para jogar com o Rafael Santos. Ele recebia essa bola, a Nath deve ter percebido isso, no primeiro tempo, principalmente, chegava na intermediária, cruzamento. Intermediária, cruzamento, até compreensível, porque eu tinha 2 atacantes, Rodolfo e Luvanor. Sim. Nesse último jogo, o que ele faz? Ele tira o Rafael Santos, aí uma opção dele, mas ele traz o Jajá para jogar do lado esquerdo. Eu não vi o jogo, mas depois eu fui dar uma estudada no jogo. O Jajá fez o lado esquerdo, então Bidu e Jajá dialogando. E do lado direito, o Luvanor
com o Edu de centroavante. Então ele fez essa pequena correção quando teve tempo para observar e para treinar. E aí cai no que o João falou. O Pesolano é um cara que estuda muito. E você consegue ver as mudanças jogo a jogo. Posso falar um negócio do Pesolano? Vai lá, Romano. Só falar do gol do Corinthians, que foi contra, se não me engano, Marcelo Benevenuto, zagueiro do Fortaleza. Cabeçada pro próprio gol. Eu falei até no bastidores mais cedo. Foi Jussa contra. Falei até no bastidores mais cedo. Eu sou um cara, assim, que tudo que eu faço na vida eu busco fazer com muito amor. E acho que isso faz muita diferença pra gente na vida. Quando o cara sai ali do burocrático, vamos cumprir a obrigação para fazer as coisas com o coração. Cara, eu tô encantado com o jeito que esse Pesolano tá tratando o Cruzeiro. Com a forma que esse cara tá se entregando pro projeto do Cruzeiro, pro jeito que ele tá colocando coração no trabalho. Pô, mas o cara é profissional, ganha um grande salário, a grande oportunidade. Já vimos um monte de gente assim, não tem entrega. O cara tá se entregando ao projeto do Cruzeiro, sabe, Edu? O João não tá falando de Cruzeiro time, ele tá falando de Cruzeiro clube, né? Exatamente. Ele comprou a ideia. Projeto, ele abraçou ele entendeu o Cruzeiro, a realidade do clube. Ele sabe a importância dele para esse momento do Cruzeiro, ele sabe a importância dele trabalhar mais, dele dedicar mais. Importância dupla não seria, não? A importância dele pro Cruzeiro e do Cruzeiro na carreira dele. Mas olha, o Romano, claro que o Cruzeiro é muito importante para a carreira dele, mudará a carreira dele de patamar se ele levar o Cruzeiro à Série A. É claro que ele muda o patamar e ele abre um mercado gigante para ele, que é o mercado brasileiro. Mas esse cara, ele está envolvido no processo do Cruzeiro. Você vê a fala dele, você vê desejo nesse cara de fazer o Cruzeiro dar certo. Você vê vontade nesse cara de fazer o Cruzeiro dar certo. Isso é muito bonito. E não entra em oba-oba. Nós vamos. Ele vai falar do G4 daqui a pouco, né, Romano? Vai. Ele não entra em oba-oba também. Eu acho que isso mostra a seriedade com que ele está lidando com este projeto. Mas é ele outra também coisa que não minimiza, Nath, o tamanho do sonho de ver o Cruzeiro de volta no lugar. Sim. E o torcedor do Cruzeiro, ele precisa disso, de gente que abrace essa causa como esse Pesolano está abraçando.